Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos que estão aqui nesta noite linda, maravilhosa, e com todos que acompanham a nossa transmissão, seja no canal da nossa igreja, no site, ou seja em nossa página no YouTube. Então, quero convidar você a permanecer conosco, sintonizado, ligado aqui conosco, né, para que possamos compartilhar a palavra de Deus, para que possamos meditar naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e colocado diante de nós. Então, se você chegou aí ao site da igreja, ao meio de comunicação da igreja, convidado por alguém, seja bem-vindo a essa transmissão, interaja conosco aí no YouTube, deixe seu comentário, seu contato. Ao final, deixe também a decisão, né, com relação à oportunidade que Deus está nos dando esta noite, para que você possa também ser acompanhado pela igreja. Querido, nós estamos acompanhando uma série de mensagens com o tema Arrumando a Minha Vida, né? Arrumando a Minha Vida. Já falei um pouco sobre as consequências da ansiedade, da precipitação. E hoje eu também vou abordar um assunto que é de suma importância para que cada um de nós consiga colocar um pouquinho a vida em ordem, né? Porque essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos a nossa vida em ordem. Mas para isso eu quero convidar um ator, né, um personagem que é muito famoso, que eu tenho certeza que muitos gostam aí, né? A cultura pop aí vai estar presente aqui hoje. E aí nós vamos tomar esse personagem como parte aí da nossa palavra, da minha palavra, e nós vamos pensar um pouquinho acerca desse personagem, tá bom? Passado. Ele voltou. O Banner? Como você disse. Manda ele se esverdear. Vou botar vocês na festa. Eu não sei onde é que ele tá vendo festa. Dr. Banner. Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Aguenta aí! Bom, quem não conhece o senhor Bruce Banner, né? Bruce Banner, que se transforma no Hulk, personagem que muitos gostam, né? Dentro aí dos Vingadores, alguns têm lá seus personagens preferidos. O meu é o Tony Stark, né? Da minha esposa é o Capitão América, não sei porquê, que feioso. Mas o Banner, ele tem algo muito interessante a nos mostrar nessa noite. Bruce Banner é um cientista que, por causa de uns experimentos lá, que todo mundo tem que acompanhar a história, ele passa a ter, então, um ser habitando nele, como se fosse uma dupla personalidade, mas, na verdade, um outro ser. Esse ser que esmaga, que destrói tudo, e conforme a palavra dele ali no final, né, está sempre nervoso. Nós temos um Hulk dentro de nós. Nós temos um Hulk que, conforme a primeira cena, ele está o tempo todo brigando com o Banner, com o nosso ser, disputando quem vai tomar o comando. A história do Bruce Banner no filme, a trajetória dele no CM, mostra que primeiro ele tinha eventos de raiva e se transformava no Hulk, e à medida que foram passando, o Hulk, em um momento, tomou o controle.
né? Está lá em Thor Ragnarok. E já no final aí da primeira parte do CM, eles se misturam. Né? Vira o Dr. Hulk, fica com a força do Hulk, mas também com a inteligência do Banner, com tudo aquilo ali. Outra coisa que me chamou a atenção nesses pedacinhos é que ele fala assim que ele está num planeta que foi feito, em que parece que tudo foi feito para deixar ele estressado. Querido, o nosso planeta é esse. Parece que tudo aqui foi feito para nos deixar estressados. A política nos estressa, a saúde nos estressa, a educação nos estressa, o trânsito nos estressa. E tantas outras coisas nos estressam. Então é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Como nós podemos ter uma vida organizada, uma vida em dia, se por vários momentos da minha vida é justamente o Hulk que assume o controle, é ele que dá as cartas, é ele que comanda. Então eu quero falar um pouquinho nessa jornada sobre arrumar a bagunça causada pelo estresse. Mas primeiro precisamos ter um ponto de partida. Bom, o que é o estresse? O estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando nós estamos em situações de perigo, ou de ameaça, ou de mudança, ou de perda, e que vai provocar alterações físicas e emocionais. Quais são os tipos de estresse? Se for dividir em dois para ficar mais simples, existe o estresse agudo e existe o estresse crônico. O agudo é aquele que vem de uma forma mais forte, por um trauma, por exemplo, uma perda de alguém, uma perda de emprego, uma perda de situação, uma mudança drástica, te causa um estresse muito grande, e você tem aquele momento de estresse, mas que ele vai passar. E nós vivemos um momento de estresse crônico, né? O primeiro é agudo, o segundo é o crônico. O crônico é aquele que ele vem até mais leve, mas ele vem de uma forma mais repetida, é aquele que a gente tem no dia a dia. É o estresse que você tem para ir para o trabalho, é o estresse que você tem com algum problema na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E parece que todo dia nós temos algum nível de estresse. Dificilmente a gente passa um ou alguns dias sem um determinado nível de estresse. O estresse, ele entra em uma daquelas áreas em que, se a pessoa se sente realmente muito influenciada por ele, essa pessoa precisa de um acompanhamento médico. Então, o acompanhamento médico é essencial. O que eu vou falar aqui nesta noite não substitui o tratamento médico, não substitui uma ida a um psicólogo, não substitui um laudo médico, não substitui. O que eu vou tratar aqui hoje é como você pode arrumar as consequências, a bagunça que foi gerada por causa do estresse, e não combater o estresse em si. Então é preciso a gente entender essas coisas. Outra coisa que eu quero que você entenda é como é que funciona esse estresse em termos bem leigos. Eu vou precisar de 2 voluntários aqui. Vem cá, Igor, eu gosto de usar você como voluntário. Não, eu gosto de você, vem cá. Vem cá, Diego, só porque você riu. Riu do irmão, foi chamado, vai... Bom, vou dar umas orientações aqui para que a gente possa... Não é para ficar raivoso a essa altura, não. Vocês vão encher os seus avatares aqui, ó. Pega aqui o seu avatar, qualquer um deles aqui, ó. Isso, pega aí, Diego. Bom, quem pegou o sorridente aí vai encher ele, mas não muito. Ok? Enche ele um pouquinho aí. Pode encher o seu também. Enche. Mas não enche muito não, que ele é pequeno e vai estourar fácil. Tá bom aí, isso. Amarra o seu aí. Isso, tá bom. Agora amarra o seu aí. Amados, isso aqui, sumiu a boquinha deles aqui, mas esse aqui somos nós. Tá certo? Esse é o Igor feliz, rindo, teve um encontro de célula abençoado, teve um lanche gostoso lá, está na benção, né? E aquele ali sou eu quando tem um taxista me fechando. Sou aquele ali. Então, o que é o estresse em termos leigos? Aperta só um pouquinho. Aperta. Agora solta.
Aperta o seu. Vou apertar mais. Agora solta. Isso. Todos nós sofremos pressões na vida em um determinado grau. Algumas pressões vêm mais forte, outras não. A maioria das pressões que nós sofremos ao longo da vida, elas são como o Igor apertando a bolinha. Aperta, mas quando acaba, nós voltamos para o mesmo lugar. Continuamos a ser aquilo que nós somos realmente. Aquele rapaz ali, o Júnior, ele está com a cabeça um pouco mais cheia. Ele acumulou muito estresse dentro dele. Muita coisa, muito problema, muita dor de cabeça, muito material de célula que tem que fazer, muita reunião com a liderança que tem que ter. E aí, às vezes, a pressão vem, aperta minha cabeça aí. Isso. Solta. E eu volto. Mas vai haver uma diferença. Vamos apertar os dois juntos. Pode apertar com as duas mãos. Isso. Do lado. Vai apertando. Aperta. Ih, morri. Solta. Voltou. Obrigado, meus queridos. Palma para esses dois aqui. O estresse, em termos leigos, é isso. O estresse, ele vai gerar uma das consequências do estresse, ou, na verdade, uma das maneiras pelo qual o estresse se manifesta na vida da pessoa, é o Hulk, é a raiva. Né? E quando esse estresse veio dessa forma, às vezes a pressão que o mundo me impõe e eu consigo absorver, no determinado momento eu vou voltar a ser quem eu era, ou o que eu sou. Mas pode ocorrer mudanças que podem ser uma pressão tão grande que ela vai mudar a minha estrutura. Ela vai me tirar do estado de Bruce Banner e ela vai me fazer virar o Hulk. Sabe aquele ponto, não sei se vocês têm, eu tenho. Eu tenho o meu sinal vermelho. Você sabe que no carro tem aquele sinalzinho vermelho lá quando a gasolina está acabando, ou quando o motor vai esquentando, né? Quando vai chegando o vermelhinho ali, é perigo. Eu tenho esse sinal em mim. Então tem determinadas coisas que eu sofro que quando chega o sinal ali é a explosão na certa. E outras coisas eu consigo administrar. Isso por quê? Porque em todo momento existe o Hulk ali querendo brigar, querendo tomar o controle e desfigurar quem eu realmente sou. Existe um Hulk em mim querendo que eu vire outra pessoa. Quando eu estou no trânsito, alguém me fecha, quando um taxista não dá seta, quando eu ouço heresia, quando eu ouço algumas coisas. Então, existem essas pressões aí que vão sendo exercidas sobre nós, sobre mim, especificamente. Então, o que é o estresse? O estresse é você sofrer a pressão e você ser mudado por essa pressão. O balão que o Dieguinho apertou, ele se desfigurou completamente. Ele não é mais um balão. Ele agora é um pedaço de balão. Assim como aconteceu com Bruce, no filme Thor Ragnarok, o Hulk tomou o controle e durante, acho que 2 anos, ele ficou só sendo Hulk. Então, é aquilo. Então, o estresse, ele traz essa consequência em mim, no meu corpo, na minha alma, e vem e se manifesta através da raiva, muitas vezes. E isso pode levar a grandes prejuízos, né? Isso pode gerar uma bagunça terrível na nossa vida, isso pode fazer com que a gente perca grandes oportunidades, pode fazer que a gente perca relacionamentos, tudo isso está incluído. Então, se você já passou por um momento de Hulk na sua vida, ou por alguns momentos, e se esses momentos de Hulk fizeram com que você se desfigurasse, deixasse de ser quem costumeiramente você é, e por causa disso você perdeu alguma coisa, fique comigo até o final dessa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Porque eu já passei por isso, em vários momentos que eu já relacionei, mas eu tenho certeza que eu não sou o único. Eu não sou aquele que, talvez numa reunião como essa, alguém diria, esse é o desequilibrado, ele precisa de uma camisa de força.
Porque muitas vezes a ideia que as pessoas têm de um pastor é que ele nunca vai se estressar, é que ele nunca vai ficar com raiva, é que ele nunca vai deixar o Hulk em nenhum momento, nem que seja por um segundo, tomar o controle da situação. Mas eu tenho certeza que nós aqui já passamos por isso, mas eu quero te dizer que há esperança para nós. Eu quero te dizer que há coisas que nós podemos fazer para evitar ou para consertar os estragos que a raiva, que o estresse fizeram em nossa vida ou fazem ainda na nossa vida. E a questão que a resposta que a gente quer nessa noite é: Deus interfere diretamente nisso? Existem alguns personagens da palavra de Deus descritos na Bíblia que sofreram estresse a tal ponto de se deformarem? Existe estressado na Bíblia? Existe esse estressado na Bíblia? E nós vamos ver o quão maravilhoso é a palavra, porque Deus, em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento da construção da palavra, Deus teve o interesse em omitir as nossas deficiências, em omitir as nossas fragilidades, em omitir as nossas dificuldades. Querido, a Bíblia, ela mostra o homem, o ser humano, como ele realmente é. É por isso que na Bíblia você vai ver pecados, você vai ver erros, você vai ver violência, você vai ver toda sorte de dificuldade, de problema, e de pessoas que tiveram também a vida bagunçada pelo estresse, e especificamente por uma manifestação de estresse, que é a raiva. E aí é interessante o personagem que eu escolhi para falar sobre isso, porque lá em Números 12, no versículo 3, esse personagem, ele é descrito como o homem mais manso de toda a terra. Como falar de estresse, de raiva, e pegando como exemplo o homem que era conhecido, ou foi conhecido como o homem mais manso que pisou na terra? Bom, a questão é simples. Significa que aquele homem manso, que no caso era Moisés, aquele homem manso, ele não nasceu pronto, ele não nasceu manso. Ele nasceu, teve as suas dificuldades como qualquer homem, passou por um processo de amadurecimento, mas que ao longo da vida ele sofreu muitas pressões e estresse. E aí então eu vou fazer como algumas coisas, né, já pegando embalo do cinema aqui também, tem filmes que a gente assiste que ele começa com uma cena e você não entende nada, né, daquela cena, né? E depois o desenrolar do filme vai voltar 6 meses antes para contar a história até chegar naquela cena. Então eu vou voltar na história de Moisés para contar a narrativa da história dele, para que você entenda como ele chegou aqui. Como ele chegou em Números capítulo 12, verso 3, sendo conhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Querido, Moisés, ele foi um homem que, ao longo da sua vida, antes mesmo do seu chamado para libertar o povo de Israel, ele havia as pressões, o qual ele sofria, mas algumas pressões se manifestaram na vida dele em forma de raiva. Mas por que se manifestaram em forma de raiva? Porque ele foi um homem muito pressionado na vida dele. A Bíblia diz que ele sofreu pressão do povo quando conduzia o povo pelo deserto. Era povo reclamando que não tinha água, era povo reclamando que não tinha carne, era povo reclamando que o exército inimigo estava atrás, era reclamação de tudo quanto é lado. Amado, não tem coisa pior do que se você vê pessoas ao seu redor reclamando o tempo todo, reclamando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Isso vai estressando. Isso vai estressando, vai nos enchendo, né, como um balão, e em algum momento a gente pode estourar. A Bíblia diz que ele sofria pressão até do próprio Deus. Deus o pressionava para fazer certas coisas, para tomar certas atitudes. E ele também era um homem que sofria pressão interna do próprio coração dele. A vontade de fazer a vontade de Deus da melhor forma possível era algo que o estressava. E como diz o profeta, o zelo da sua casa me consome. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus de um jeito, do nosso jeito,
E aquilo vai nos consumindo, e vai nos deixando estressados, e vai tirando o prazer que nós temos de servir a Deus, de ministrar na casa de Deus, de orar, de celebrar a presença de Deus. E a nossa vida cristã, a nossa comunhão com os santos, na verdade se torna um fardo, se torna um lugar onde você só vai ter estresse. Mas essa não é a vontade de Deus, e não era a vontade de Deus para a vida de Moisés. Mas tudo isso que ele havia e que estava vivendo, tudo que ele passou, fez com que em alguns momentos a raiva assumisse o controle das ações de Moisés. Olha só, lá em Números capítulo 20, depois você pode anotar, vai ficar na descrição do vídeo, a gente coloca as referências depois. O povo reclamava que não tinha água, que ia morrer de sede, que não sei o que tem lá, reclamava, ele foi ficando estressado, e de repente Deus fala com ele: Moisés, fale para a rocha, e dela vai sair água. Mas Moisés estava tão estressado que ele feriu a rocha, ele bateu na rocha. O estresse de Moisés o levou à raiva, a ter uma atitude de raiva. Em outra ocasião, descrita em Êxodo capítulo 32, nós vamos ver duas atitudes ali que demonstram a raiva de Moisés, como a raiva se manifestou na vida dele. Moisés estava no monte, em comunhão com Deus, e de repente ele ouve de Deus a notícia de que o povo lá embaixo estava em pecado, fazendo coisa errada, e ele então desce para ver aquilo. E quando ele chega e começa, que ele tem aquela visão do povo se desviando dos mandamentos de Deus, a raiva tomou conta da alma de Moisés de tal forma que ele quebrou as tábuas da lei. Ele pegou, como se fosse hoje a nossa Bíblia, e jogasse no chão de tanta raiva e chutasse para lá, né? Ele se estressou a tal ponto que ele quebrou aquilo que era mais sagrado, ou que seria também o objeto mais sagrado depois, né, que estaria presente nos tabernáculos, nos templos, como a referência de Deus para guiar o seu povo, que é a lei. No mesmo capítulo, quando ele então vai interceder em favor do povo, até a oração, ou seja, até a comunhão com Deus, até o momento em que ele vai falar com Deus, era um momento que ele estava com raiva. O Hulk ainda estava lá. Então ele vira para Deus e fala assim: Deus, olha, perdoa esse povo aí, mas se o senhor também não quiser perdoar, tudo bem, risca meu nome também do livro da vida aí, eu não estou nem aí. Eu imagino ele falando isso para Deus: Deus, também se eu quiser riscar meu nome, você pode riscar se você não quiser perdoar o povo. A raiva que ele estava fez com que ele então pedisse a Deus que riscasse o nome dele do livro. Então foram algumas das ocasiões em que a vida de Moisés sofreu o impacto de ser dominado pela raiva. Amado, você já fez algo que se arrependesse amargamente em um momento de raiva? Em um momento de estresse? Em Provérbios, no capítulo 16, no verso 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, melhor é aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que conquista uma cidade. Esse é melhor. Porque às vezes é muito mais difícil você controlar o seu próprio espírito do que dominar uma cidade. O nosso espírito é como um Hulk enfurecido, que se ele sair para você acalmar, não adianta você ficar falando para ele: o sol vai se pôr, o sol vai se pôr. É complicado isso. E isso vai causar uma bagunça tremenda. E por que vai causar uma bagunça tremenda? Porque toda manifestação de descontrole, toda vez que a raiva assume o lugar na minha vida, eu posso fazer várias coisas erradas. E tomando aqui o exemplo de Moisés, a gente aprende algumas. Por exemplo, ele ignorou a vontade de Deus e desobedeceu. O Senhor falou para ele: apenas fale para a rocha, vai sair água. Mas a raiva fez com que ele desobedecesse e fizesse do jeito dele. Há pessoas que sofrem porque querem fazer do seu jeito, em desobediência àquilo que Deus tem falado, em desobediência à maneira de Deus, porque já está tão estressado, querendo tirar a água daquela rocha, que vai na pancada mesmo. A raiva pode nos fazer pessoas que sejam indiferentes à palavra de Deus,
indiferente ao poder da palavra. Amado, quando Moisés desceu e viu tudo aquilo acontecendo ali no povo, o povo adorando bezerro, fazendo coisa errada, ele havia, na verdade, aprendido lá na comunhão com Deus que o que ia guiar o povo eram as tábuas da lei. Mas a raiva tomou conta do coração dele de tal forma que ele quebrou essas tábuas, ele ignorou o poder daquela palavra e foi tentar resolver de outra forma. Quantas vezes, querido, nós somos indiferentes ao poder que a palavra de Deus tem de transformar a vida de outras pessoas, e então a gente quer transformar a vida de outras pessoas na base da porrada. A gente quer transformar as pessoas na base do tapa. A gente quer transformar as pessoas na base da violência. É o poder da palavra que vai transformar e que vai colocar as pessoas no rumo certo. Mas quando a raiva assume o controle da minha vida, eu estou a um passo de fazer dessa forma. De agir com raiva. De agir na pancada. Querido, quando a raiva toma conta da nossa alma, eu posso também ignorar a graça de Deus, ignorar o que o Senhor fez para mim. O que o Senhor fez por mim. Quantas vezes, no momento de raiva, a gente esquece até da nossa própria salvação, do ato de amor de Jesus Cristo. Se tinha alguém que deveria ficar com raiva, era Jesus. Porque morreu por um povo ímpio, por um povo obstinado, por um povo teimoso, por um povo fanfarrão. Se tinha alguém que pudesse tomar uma decisão com base na raiva, esse alguém era Jesus, que desceu da sua glória, que se fez homem, que habitou entre nós, e que de perto viu a maldade do homem, e que de perto viu a violência do homem. Mas a Bíblia diz que o Senhor escolheu nos amar e por graça nos regenerou, nos salvou. Mas às vezes no momento de raiva eu até esqueço da graça de Deus na minha vida. Então Moisés também no momento de raiva, ele fez isso. Ele chegou para Deus e falou assim, Deus, eu também não estou nem aí para esse negócio de salvação, não. Amado, quantas pessoas estão fora da igreja porque simplesmente ignoram a graça de Deus no momento das suas dificuldades? Quantas pessoas estão neste momento nas suas casas e não é por causa da pandemia? É porque os seus corações estão longe de Deus, porque quando vieram as pressões da vida, a semente foi sufocada. Quando vieram as pressões da vida, quando vieram os cuidados do mundo, aquela pessoa preferiu dizer para Jesus, olha, já não me importo mais com salvação, já não me importo mais com ser uma nova criatura, já não me importo mais em ser transformado à imagem e semelhança de Jesus, não me importo mais com isso, eu estou sofrendo tanto, eu sofri tanto, eu passei por isso, eu passei por aquilo outro, como se o próprio Cristo não tivesse passado nada disso. Como se os nossos irmãos em toda a terra não passassem tudo isso. Conforme o escritor aos Hebreus, conforme Pedro também vai ensinar, que os nossos sofrimentos aqui, nós não somos os mais sofridos do mundo, os mais sofridos do universo. Irmãos e irmãs ao redor do mundo passam coisa muito pior. Mas às vezes, pelas pressões que eu passo aqui, eu ignoro a graça, ignoro os presentes da graça de Deus. E tudo que Deus já fez por mim até aquele momento. Então essa é a bagunça que o estresse pode gerar. Está dando para acompanhar? Que a raiva pode gerar, né? Está dando para você acompanhar, irmão? Porque na verdade o que acontece? Muitas das nossas ações que são baseadas no estresse, na ira, na raiva, elas não são simplesmente atentados contra as situações. Na verdade, é um ato de revolta contra o próprio Deus. Quando Moisés bateu na rocha, é como se Moisés estivesse dizendo, Deus, do meu jeito é melhor. Quando Moisés quebrou as tábuas, é como se ele estivesse dizendo, o Senhor tem um jeito e eu tenho um outro. Quando Moisés falou para Deus, pode riscar o meu nome do livro, é como se ele dissesse, eu não me importo com o que o Senhor quer. Então, amado, quando a gente deixa a raiva tomar conta da nossa vida, a ira tomar conta da nossa vida, nós então tiramos a confiança que nós temos do cuidado de Deus, de que Deus pode fazer com que todas as coisas venham a convergir para o meu bem, então eu assumo o controle com aquela raiva e faço do meu jeito, da minha maneira, e então
uma série de consequências, de problemas vão surgir daquele ato de raiva, de ira. E aí, olhando de novo, né, para essas questões, o que pode acontecer com a gente quando a gente se deixa ser dominado pela raiva? Amado, tanta coisa ruim. Desde agressões verbais à morte. Pessoas matam em acessos de raiva. A gente fere pessoas que a gente ama por causa da raiva. Porque nós deixamos que, por um segundo na nossa vida, o estresse tomasse conta da nossa alma, desfigurasse quem nós somos, a gente se transforma no Hulk, e aí a gente esmaga quem estiver perto. E aí a gente fere quem estiver perto. Então, quando o estresse vem e a raiva se manifesta, toda essa manifestação de raiva, que na verdade é uma manifestação direta até mesmo contra Deus, contra o que Deus quer para a minha vida, vai trazer essas consequências. Eu posso ferir pessoas, eu posso ignorar ou quebrar o mandamento de Deus pela raiva. É incrível você pensar que isso possa acontecer, mas pessoas têm pecado deliberadamente por raiva da Bíblia, você acredita nisso? Pessoas sofrem pressão tão grande, elas se deixam tomar conta de uma raiva tão grande que em determinado momento ela lê algo da Bíblia e ela fala assim, vou fazer o contrário só de raiva. Eu vou fazer, não estou nem aí para nada mais não. Eu já cansei de ser santo, agora eu vou ser bandido mesmo. Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou ser ruim. A Bíblia fala para mim fazer o bem aos outros. Mas eu estou fazendo o bem há 20 anos e só estou levando na cabeça. Então, deliberadamente, agora eu vou ser ruim. Você é uma má pessoa. Então, assim como Moisés quebrou as tábuas da lei pela raiva, nós quebramos o mandamento de Deus quando nós deixamos que a raiva dirija e conduza a nossa vida. Eu quero que você pense por um momento aí. Em uma ocasião em que você sentiu grande raiva e que você deixou a raiva te dominar. Para aí, por um minutinho só. E tenta lembrar, né, ou trazer à sua memória, porque muitas coisas a gente não esquece, né? As perdas que ocasionaram desse acesso de raiva. Tenta pensar por um momento. Aquele momento daquele surto psicótico, aquela doideira que eu fiquei muito invocado e fiz algo e falei algo e que me arrependo. Por que você se arrepende? Porque você deixou o Hulk dominar e por causa daquilo algo terrível aconteceu. Porque o Hulk não tem diálogo, o Hulk esmaga. Né? E quando o Hulk vem na nossa alma e toma conta, sim, a gente quer e a gente não vê quem está na frente. A gente não vê se a gente ama, se a gente não ama, se a pessoa merece, se não merece, se podia ser feito de outra maneira, se não podia. A gente não consegue raciocinar, porque o Hulk não raciocina. Quem raciocina é o Banner. O Banner é que é o inteligente. O Banner é que é cientista, que olha as coisas. O Hulk não, ele esmaga. Ele vê um monstrão lá e quer bater. Né? Então, a gente não consegue, às vezes, tomar conta da situação, porque a gente já está dentro de nós, tendo a nossa própria luta contra a raiva. Então, amado, você entendeu um pouco das consequências de ser dominado pela raiva? Deu para entender um pouquinho? Se não está entendendo, pode levantar a mão que eu falo. Deu para entender? Então é isso, a gente entende estresse. Pegamos o exemplo de Moisés, alguns momentos de estresse da vida dele. Ok? Muito bem. Agora, para você visualizar a cena que eu falei para você, que é o começo do filme, porque nós só estamos na introdução, a gente não entrou no filme ainda não. Você fala, misericórdia, vou sair daqui amanhã. Então, vamos entrar no filme. Abra aí sua Bíblia, Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 30, Deuteronômio capítulo 34, versículos de 1 a 7, eu vou ler aqui da versão NVI, você pode acompanhar na sua Bíblia aí.
Então isso aqui vai ilustrar tudo que eu já falei. Tudo que eu falei até agora vai estar ilustrado aqui. Então, Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 1. Vou ler na versão NVI, você acompanha a sua versão. Você que está na sua casa, acompanha a versão que você tem disponível na sua casa. Faça as devidas anotações. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando lhes disse, eu darei a você e seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica entre Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Amém? Então, esse é o final do filme. Isso é o que aconteceu como resultado do estresse e da raiva de Moisés. É uma perda muito grande, né? Moisés que teve que passar pelo estresse de confrontar um líder de Estado, de falar para eles assim, olha, Deus me enviou aqui, falou para você tirar o povo daqui, deixar o povo embora. O homem que teve que vencer suas limitações, que teve que ver pessoas morrerem, a mão de Deus operar sinais e prodígios. Um homem que liderou uma multidão saindo de uma cidade rumo ao deserto. Um homem que passou por tantas dificuldades, tanto estresse. Talvez você olhe, e eu olho às vezes para esse texto e falo assim, se Deus falasse comigo hoje e falasse assim, Júnior, você pode mudar um versículo da Bíblia, talvez esse fosse o versículo que eu mudaria. Porque às vezes eu não concordo com Deus, eu fico, Deus, poxa, o Moisés, ele fez mais coisas boas do que vacilou. Mas a questão não é o mais ou menos, a questão é a intensidade, é o que interfere nisso. Moisés desobedeceu a Deus e aquele ferimento na rocha tem um significado muito grande. Ele ter quebrado as tábuas da lei tem um significado muito grande. Ele ter achado que ele é que comandava a salvação do povo, pode riscar o meu nome do livro, como se, não, eu que me coloco no livro, eu que tiro, tem uma implicação muito grande. Então o Senhor falou, olha, você fez tudo até aqui, o povo vai entrar na terra prometida, mas você não vai. Esse é o final da vida de Moisés. Ele é um homem, é o segundo homem mais citado no Novo Testamento, do Antigo, né? Segundo homem do Antigo Testamento mais citado. É o maior profeta, líder. Mas não entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque teve acessos de raiva durante a sua vida que impactaram grandemente a decisão de Deus. Querido, não deixe que as pressões da vida mude quem você é. Não deixe que as pressões da vida façam com que as pessoas olhem para você e vejam em você todo o tempo um Hulk gospel. Não deixe. Porque quando você olha para esse texto, você vai entender que existem coisas em jogo muito grandes. Moisés não perdeu a salvação, Moisés não deixou de ser amado de Deus, mas ele deixou de desfrutar aquilo que ele tanto sonhou e que ele imaginava ver. Ele não entrou na terra junto com o povo. Amado, o que você perdeu por causa da raiva? O que você perdeu por ter deixado o Hulk tomar comando da sua vida? E eu tenho certeza que uma grande bagunça aconteceu aí. E agora, o que nós faremos?
para dominar a bagunça, então, para arrumar a bagunça da minha vida? O que eu vou fazer diante dessas informações que eu passei para vocês aqui hoje? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar, então, que todo momento, toda pressão transforme você numa pessoa amargurada, raivosa, em que as pessoas veem você não como você é, mas por aquilo que você se manifesta diante delas todo momento, que é raiva. O que vai ser? O que você vai fazer? E aí eu convido você, que tal você assumir um compromisso de colocar algumas coisas que nós vamos aprender aqui em prática, para que no próximo evento de estresse, e que vai se desencaminhar na raiva, você possa respirar fundo e refletir sobre tudo isso que nós vamos falar. A primeira coisa que eu vou falar, tudo baseado também na vida de Moisés. Talvez você fale assim, tá, pastor, mas arrumar a bagunça causado pelo estresse, ou seja, pela raiva, seria como consertar o que Moisés fez de errado, né? E arrumar e ele entrar na terra. Não. Eu disse que nós vamos arrumar a bagunça, eu não disse que nós vamos consertar aquilo que você quebrou. Tem coisa que você quebra que não tem conserto mais não. Eu não estou aqui para te enganar, para dizer que toda a bagunça que a gente sofreu por causa do estresse, da raiva, tem conserto, tem coisa que já era. Já era. Ah, mas Deus pode todas as coisas. Sim, Deus pode todas as coisas, mas nem tudo Ele vai fazer. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, olha, a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Moisés, aceite as consequências dos seus atos e siga em frente. Quando você pega o texto em que ele fere a rocha, o texto em que ele quebra as tábuas da lei, o texto em que ele fala com Deus, Deus pode tirar o meu nome, na sequência desses textos, você não vai ver Moisés em nenhuma ocasião fazendo uma oração dizendo assim, Senhor, eu errei e tal, mas me alivia aí para o meu lado, me perdoa, mude isso aí. Não, Moisés era um homem muito consciente do que ele fazia. Se ele errou, ele era homem suficiente para assumir as consequências dos próprios erros. E o que significa assumir as consequências dos próprios erros? Uma dessas coisas é não jogar a culpa nos outros. Moisés poderia jogar a culpa. Ah, Senhor, mas eu fiz isso porque o povo pecou. Senhor, eu bati na rocha porque eu estava estressado por causa do povo. Senhor, eu quebrei os mandamentos da lei porque eu vi lá embaixo o povo estava adorando a um bezerro de ouro. Ele sabia que Deus não ia engolir essa. Amado, você precisa entender que às vezes nós fazemos coisas motivadas pela raiva, ou na verdade pelo estresse, e que se transforma em raiva, mas que essa raiva não adianta você justificar para Deus que foi fulano que fez. Porque por mais que as pessoas e o mundo te aperte e te faça pressão, cabe a você se manter sendo o que você é, ou deixar que o mundo mude quem você é. Então a primeira coisa, assuma as consequências dos seus atos. Pare de jogar a culpa nos outros. Pare de jogar a culpa em Deus. Ah, Deus, mas a culpa é do Senhor. O Senhor poderia ter mandado um anjo lá. Ah, Pai, mas a culpa é do Senhor. O Senhor poderia ter dado água sem precisar de ferir a rocha. O Senhor poderia ter feito umas garrafas de água gelada cair do céu. Poderia ter feito ali algo diferente. Mas assumir as consequências dos seus próprios atos quer dizer que você vai olhar para si mesmo, vai olhar para aquilo que você fez e falar assim, fiz nhaca. Agora eu tenho que limpar. Foi eu que fiz. Culpa é minha. Culpa é minha. Foi eu que perdi o controle. Fulano pode ter dado o motivo, pode ter dado a causa, pode ter dado a forcinha, mas a decisão final foi minha. Quem perdeu o controle fui eu. Então Moisés era um homem que sabia e que aceitava as consequências. Quando o Senhor fala para ele, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você não vê Moisés falando, ah Deus, poxa, aí não, né? Você não vê Moisés argumentando, ah Deus, poxa, mas depois de 40 anos servindo ao Senhor, por causa de uma coisinha de nada que eu fiz lá atrás, o Senhor vai me deixar de fora? Você não vê Moisés fazendo isso. Moisés seguiu em frente. Outra coisa que eu aprendo com a vinda de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 32, convido você a abrir também,
a partir do versículo 31, e depois 33, pertinho aí. Êxodo 32, a partir do versículo 31, diz assim: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu teu povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa o pecado. E se não, risca-me do teu livro que escreveste. E respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O que significa isso? O que ele fez ali? Ele acertou as contas com Deus. Pastor, o que significa acertar as contas com Deus? Significa que você vai colocar para Deus as suas questões e você vai ouvir. Você já ouviu aquele ditado que o pessoal fala assim, se você gosta de falar, você tem que estar pronto para ouvir também? Né? Não sei se bem ditado é assim, né? Vai falar, tem que ouvir. O problema hoje é que as pessoas gostam muito de falar com Deus, mas ninguém quer ouvir. Porque às vezes nós ouvimos coisas de Deus que são antagônicas àquilo que eu falei, às vezes é totalmente diferente daquilo que eu penso. Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, perdoa esse povo, senão o Senhor pode tirar o meu nome do livro. O que Deus falou para ele? Moisés, espera aí, não é assim não. Deus falou para ele assim: eu tiro quem eu quiser e quem pecar. Quem pecar vai ser tirado. Quem vacilar. A resposta de Deus foi como uma navalhada. É preciso, amado, que a gente se acerte com Deus para ouvir de Deus o que é certo e o que é errado. Para ouvir pela palavra de Deus, pelas escrituras, aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque, na verdade, não se trata do que eu acho. Se trata do que Deus quer. Moisés tinha uma visão do livro de Deus de uma forma, e Deus falou para ele: é feito de outra. Moisés, com certeza, no coração dele passava algo como: ah, Senhor, se o Senhor tirar o meu, aí não vai dar. Então eu vou colocar o meu nome à frente do povo para ver se dá algum impacto. E aí o que Deus disse para ele foi o seguinte: eu vou tirar qualquer um que pecar, até você. Então, amado, é preciso acertar as contas com Deus. Acerte as contas com Deus no momento da sua raiva, ou depois que você passou, né, o momento de raiva. Ore a Deus e se acerte com Ele. Por que você ficou com raiva? Por que você feriu as pessoas próximas a você? Por que você desrespeitou seu marido? Por que você desrespeitou sua esposa? Por que você agrediu seus filhos? Por que você agrediu seu líder? Por que você agrediu seu pastor? Por que você bateu no seu patrão? Por que a gente faz tanta coisa no momento de raiva? E a gente precisa sentar e acertar com Deus: Deus, eu fiz certo? E a Bíblia vai dizer o que sim ou o que não. Outra coisa que Moisés me inspira, me ensina, aí no capítulo 33, versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os povos da terra? Moisés começou a olhar diferente para o povo de Deus. No momento da raiva, Moisés fez justiça, ou tentou fazer justiça em lugar de Deus. Moisés teve esse momento de raiva durante 2 vezes na vida dele. A primeira foi quando ele viu um egípcio maltratando um israelense, um filho de Israel. Ele foi lá e matou o egípcio. A segunda vez foi quando ele viu o povo fazendo coisa errada, e ele chegou e mandou matar 1/3 do povo que estava lá. E fez com que os próprios israelitas matassem aqueles que estavam ali adorando o bezerro. Mas agora ele está olhando o povo de Deus como um povo que não pertencia a ele, mas que pertencia a Deus. Ele então fala assim: Deus, como é que eu e o seu povo vamos avançar se o Senhor não for conosco? Às vezes nós precisamos mudar a visão das pessoas. Às vezes nós precisamos entender que toda vez que nós agredimos alguém, nós estamos agredindo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Que ainda que essa pessoa não tenha
tido o encontro com Jesus, o encontro com a salvação de Deus, ainda que ela esteja com a sua imagem desfigurada, ainda assim, ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. E, amado, isso é um exercício que nós temos que fazer. É um exercício, porque o nosso aviso ali de raiva, o nosso ponteiro, quando sobe, ele não dá tempo de nada, mas nós precisamos exercitar a nossa alma para ter o controle sobre a situação. Porque às vezes a pessoa faz algo que te desperta uma raiva tão grande, mas você não sabe o que ela passou durante a semana. É igual certa vez, eu nunca agredi ninguém no trânsito, não pessoalmente, mas verbalmente, na minha alma já um monte. Filho de Baal, por aí vai. Mas um dia, uma dessas pessoas que me fez tanta raiva, e não é nada contra os taxistas não, porque eu tenho amados irmãos taxistas que eu amo demais, mas o bicho que não dá seta. Mas eu xinguei na minha alma, depois eu fiquei pensando assim, nem sei o que está acontecendo, vai que o cara está atendendo um chamado, socorrendo algum familiar, né? Vai que a esposa dele chamou ele, que está passando mal. A gente não sabe, a verdade é essa, né? É lógico que tem uns folgadão aí, uns barbeiros, mas aí independente se é taxista ou se não é motoqueiro se não é, tem os barbeiros, sempre vai ter. Mas quando eu começo a olhar essas questões, eu começo a respirar e falo, Deus, deixa quieto. Eu preciso aprender a controlar isso. Essa é a minha dificuldade como pastor. No trânsito, eu sou terrível, eu passo muita raiva no trânsito. Eu fico muito nervoso. E eu preciso entender. Mas, amado, talvez o seu problema não seja isso. Talvez o seu problema não seja trânsito. Mas seu problema seja seu vizinho, seu filho, seu marido. Talvez seu problema seja seu pastor. Você está a fim de me esganar? Você está me xingando? Na sua alma também, né? Talvez seja o seu líder de célula, seu líder de ministério, não sei, mas talvez tenha alguém que tenha sido alvo da sua raiva, alvo da sua ira. Eu convido você a começar a olhar como Moisés olhou, pessoas que pertencem a Deus. Amém? Amado, ao observarmos os relatos, nós podemos ver que é possível melhorar em algumas coisas. Eu sei que em alguns momentos o Hulk vai querer aparecer, né? E talvez a gente fala, o que a gente não pode fazer é o que o Bruce Banner falou ali no segundo vídeo, né? Não sei se vocês entenderam a primeira e a segunda, mas a segunda tomada ele falou assim, esse é meu segredo. Qual é o segredo dele? Está sempre com raiva. Mas tem irmão que está sempre com raiva. Acorda de manhã, está com raiva. Está dormindo, está com raiva. Consegue ficar com raiva dormindo. Tem que ir para a igreja, está com raiva. Tem que ir para a célula, está com raiva. Tem que fazer treinamento, está com raiva. Tem que fazer visita, está com raiva. Tem que ser visitado, está com raiva. Está sempre com raiva. Então nós observamos essas coisas, nós não podemos aceitar isso, porque vai trazer consequências terríveis e vai colocar nossa vida numa bagunça tremenda. Então eu convido você a imaginar. Imagine se a gente conseguisse aprender com os nossos erros e realmente consertá-los. Amado, imagine se a gente começasse a aceitar as consequências dos nossos atos de maneira madura, não de maneira infantil. Aceitar os nossos erros de maneira madura quer dizer, Senhor, eu errei, vou sofrer aí o que o Senhor quer que eu sofra, mas vou seguir em frente. De maneira imatura é quando a gente faz beicinho para Deus e fica com raivinha e não vem mais na igreja, não vai mais fazer as coisas, não ando mais com o pastor, não dou dízimo, porque estou com raivinha de Deus. Imagine se a gente conseguisse absorver isso de maneira mais madura. Imagine se os cristãos se acertassem com Deus em vez de fugir dele. Tem pessoas que eu tenho certeza que estão me ouvindo agora na internet, ou que vai ouvir esse vídeo depois, que estão fugindo de Deus de tudo quanto é jeito. Querido, eu quero te dizer, não fuja de Deus porque você não vai conseguir. É melhor você se acertar com Ele. Ore e se acerte. Imagine se as pessoas se acertassem com Deus em vez de fugir de Deus. Imagine o impacto que a gente poderia causar em nossa família, em nossos vizinhos, se eles nunca vissem o Hulk em nós,
mas que eles olhassem para nós e conseguissem enxergar quem nós realmente somos. E aí você está se perguntando, então tá, quem eu realmente sou? Bom, eu quero crer que cada pessoa que está aqui nesta noite é um filho de Deus. Eu quero crer que você é selado pelo Espírito. Eu quero crer que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo na sua vida. Então você não é mais o Hulk, você é o Banner. Você não é mais aquele que é dominado pela raiva, você é dominado pelo Espírito Santo. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Se nós somos salvos por Cristo e nos tornamos uma nova criatura, mesmo que a vida venha nos pressionar todo dia, toda hora, mesmo que sejam pressões enormes, eu não vou deixar de ser filho de Deus, uma nova criatura, que produz frutos do Espírito. Eu não posso deixar que as pressões do mundo mudem quem eu sou. Repita comigo. Não vou deixar que as pressões do mundo mudem quem eu sou. Isso. É isso que você tem que guardar. Se você não guardar nada dessa mensagem nessa noite, mas guardar isso, é o que vai te ajudar. Não deixe que as pressões do mundo façam você ser aquilo que você não é continuamente. Porque expressões de raiva todos nós vamos ter. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ter cada vez menos à medida que a gente amadurece. Cada vez que eu me torno uma pessoa semelhante a Jesus, menos controlado pelo Hulk, pela raiva, eu vou ser. Jesus era uma pessoa extremamente forte em suas palavras e ações. E você vai ver Jesus demonstrando um acesso de ira, de raiva. Foi quando ele chegou no templo e viu o pessoal fazendo comércio, saiu chutando tudo. Aquilo é um acesso de raiva de Jesus, porque Jesus era um homem também. Mas ele não era marcado por aquele momento. Ele era marcado pela pessoa bondosa que ele era, por uma pessoa amorosa. É isso que nós somos desafiados a ser. Amado, olha que oportunidade você está tendo aqui hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo aí. E você fala, olha, eu ouvi tudo que você disse, faz sentido para mim. Mas se eu não sou o Hulk, eu devo ser essa nova pessoa que você está falando, eu não sou essa nova pessoa. Como fazer? A Bíblia diz que você tem que entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida ao controle de Jesus. E Paulo vai dizer que se você confessar com a tua boca e crer com o seu coração, você será salvo. Então você precisa entender que esse novo nascimento é obra do Espírito Santo de Deus em você, que vai se refletir naquilo que as pessoas vão ver na sua vida. Então, primeira coisa, grande oportunidade. Deixa a vida de Hulk para lá. Seja uma nova criatura, formada à imagem e semelhança de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E se você não fez isso, eu quero convidar você a fazer isso. Você que está nos assistindo, faça isso. Eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Ótimo, entre em contato com a igreja. Nós vamos ajudar você, nós queremos ajudar você, mas nós precisamos conhecer você. Nós precisamos saber quem você é, um pouquinho da sua vida e conversar com você e te ajudar. Agora, se você está aqui nesse culto de celebração, talvez você fale, pastor, mas eu já tenho 20 anos de igreja. Eu não estou perguntando isso, eu não estou dizendo que são anos de igreja que vão fazer de você uma nova criatura. Eu estou dizendo que é unção do Espírito. Eu estou dizendo que é você entregar a sua vida ao controle de Jesus. E pedir, Jesus, venha tomar conta da minha vida, venha tomar conta do meu ser. Eu quero ser essa nova criatura que a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor passa a ser. Se você às vezes está tanto tempo na igreja, você fala, poxa, eu estou vergonha, eu já estou na igreja há 20 anos, mas eu ainda não converti dessa forma. Eu não entendi o que é a conversão dessa forma. Não se importe com isso. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Entregue a sua vida a Jesus. E se você quer fazer isso, você precisa se manifestar para que a igreja também possa te ajudar. Né? Pode levantar uma das suas mãos, deixar aí, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que Jesus controle a minha vida. Eu não quero ser controlado pela raiva. Uma outra oportunidade que eu vou dar nessa noite são para as pessoas que estão e por algum motivo, por alguma raiva, fugiram de Deus. Pessoas que precisam se reconciliar com Deus. Pessoas que precisam dar um passo a mais no seu relacionamento com Deus.
ou se acerta com Deus, se você é um crente em Jesus, mas está por alguma raiva que você passou, que você sofreu, que você praticou, você então começou a fugir de Deus, fugir da palavra de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a se reconciliar com Jesus. Eu quero convidar você a dar um novo rumo à sua vida. E a primeira coisa é se reconciliar com Cristo. Se você já ouviu a palavra, se você já entregou seu coração ao controle de Jesus, mas também parou, eu quero convidar você, dê o próximo passo. Qual é o próximo passo? Batize. Você vai sempre estar ouvindo o pastor falando aqui nessa igreja. Nós precisamos dar passos rumo ao relacionamento com Deus. Eu não posso achar que um relacionamento com Deus é eu ficar parado. Então, se você já entregou no seu coração a sua vida para Jesus, o próximo passo, se batize. O batismo significa você ser integrado à família, você ser reconhecido como um crente, você dar um testemunho público de que você morreu para o mundo e ressuscita juntamente com Cristo. Amém? Então, se essa mensagem fez sentido para você, eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que mesmo nos momentos de pressões, que a gente não permita que um Hulk surja na nossa alma, mas que sejamos pessoas amáveis, pessoas que têm um controle da situação, pessoas que se controlam, que têm domínio, porque esse domínio foi restaurado pelo próprio Deus na nossa vida. Então, quero convidar você a orar. E se você tem, ou está dentro desse grupo que eu falei, né, de pessoas que têm que se reconciliar com Deus, ou que vão entregar a sua vida a Jesus, entre em contato conosco, nos procure, nós queremos ajudar você. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ser como o Senhor, nós queremos, ó Deus, colocar em ordem a nossa vida e seguir em frente. Por isso, ó Pai, nós aceitamos e reconhecemos os nossos erros, e reconhecemos, ó Pai, que somos merecedores de toda a confusão que nós mesmos causamos pela raiva. Mas pedimos ao Senhor que olhe para cada um de nós com teu olhar de misericórdia, que o Senhor nos ajude. Há coisas, ó Deus, que o Senhor pode restaurar para nós, em nós, e há coisas que eu vou ter que conviver, como um ensino que vai ficar ali diante de mim, de que eu perdi um relacionamento por causa da raiva, que eu perdi um emprego por causa da raiva, que eu perdi amigos por causa da raiva. Tudo isso às vezes não tem conserto para que eu me lembre do que eu perdi. Mas, Pai amado, eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor que ajude cada um de nós nesta noite a assumirmos o controle e a não permitir, ó Deus, que a raiva venha dominar sobre nós. A não permitir, ó Deus, que a ira venha ser aquilo que nos define. Mas o que nós queremos, ó Pai, é que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós. Amáveis, misericordiosos, que se importam com a salvação de todos, que está dispostos a perdoar as transgressões que são cometidas contra nós, que aceita as pressões, ó Pai, e ao mesmo tempo não permite que essas pressões mudem quem nós de fato somos, filhos amados de Deus. Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor cada vida, Pai, que nos assiste em nossos canais. Eu quero colocar, ó Deus, cada pai de família, cada esposa. Eu quero colocar, ó Deus, cada lar dividido. Cada esposa, ó Deus, que está tendo problemas de relacionamento com o marido. Cada marido que está tendo problema com a esposa. Eu quero colocar cada filho, ó Deus, que está tendo problemas de relacionamento e que tem sido dirigido pela raiva. Deus, eu quero colocar cada vida, ó Pai, de irmãos e irmãs que são crentes em Jesus, mas que não se acertaram contigo. Eu quero colocar, ó Deus, cada vida em tuas mãos. E pedir, ó Deus, completa a tua boa obra, aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, de maneira tão tremenda, tão poderosa. Palavras, ó Deus, que realmente transformam vidas, ó Deus. Então, em nome de Jesus, continue a agir no meio da tua igreja nesta hora. Abençoa, Deus, esses irmãos e irmãs. Abençoa a igreja nesta hora. Sonda, ó Deus, cada coração. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Cura, ó Deus, os corações que estão doentes pelas perdas, pelas dores, pelas pressões do mundo.
Ministra, ó Deus, pelo teu Espírito, graça, cura. Ministra, ó Deus, pelo teu Espírito, libertação, salvação. Deus, vai tirando, ó Pai, do meio de nós toda a ira, toda a raiva, mas vai tirando também toda a doença da alma, toda a ansiedade. Vai curando, ó Deus, no meio da tua igreja, pelo teu Santo Espírito, toda a depressão. Cura, ó Deus, o teu povo. Liberta, ó Deus, o teu povo. Ensina, ó Deus, o teu povo. Conduz o teu povo. Leva-nos, ó Deus, a lugares melhores no relacionamento com o Senhor. Ó Pai, obrigado por estarmos juntos nesta noite. É um privilégio podermos ouvir da tua palavra, é um privilégio podermos orar, dar glórias ao Senhor, é um privilégio podermos dizer e cantar o quanto nós amamos ao Senhor, é um privilégio dizer, ó Deus, o quanto nós queremos que o Senhor cresça e que a gente venha a ser diminuído, porque à medida que nós nos diminuímos, nós contemplamos mais e mais da tua glória. Então, Pai, fica conosco. Toma a tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.